Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos, Sejam bem-vindos ao nosso segundo momento, na Casa do Senhor, por comemoração aos 114 anos da nossa igreja, Onde nós estamos agradecidos e louvando a Deus pela nossa história, Pela história que Deus aqui construiu nessa localidade, através da vida de muitos irmãos ao longo da história. E mais uma vez, aqui estamos nessa noite para isso, Então convido vocês a estarmos realmente abrindo nosso coração nesse instante para continuarmos adorando ao nosso Deus. Vou fazer a leitura do Salmo 114 de novo, fizemos ontem, Mas eu gostaria que você mais uma vez prestasse atenção nesse salmo. Ele é um salmo bem curto, tem apenas 8 versículos, e ele fala sobre as maravilhas do êxodo, quando o povo do Egito é então liberto por Deus daquela terra. Veja comigo aí então na sua Bíblia, me acompanhe nessa leitura, mesmo sentados novamente, mas com reverência nos nossos corações. Diz assim a Escritura Sagrada: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Então, um salmo que retrata esse êxodo, esse livramento que Deus dá ao povo de Israel, já no passado bastante distante, mas sempre muito presente e muito atual para as nossas vidas. No dia de ontem fiz o destaque justamente dessa liberdade da escravidão do Egito, da liberdade do povo de uma terra que não era deles, como diz o próprio texto, cuja língua inclusive era estranha, mas agora libertos pelo Senhor para servi-lo, primeiramente no deserto e depois de uma vez por todas na terra prometida. O Senhor, com um braço forte, livrou seu povo das garras do Egito, das garras do faraó e também dos seus soldados e dos seus cavaleiros. Quando nós olhamos hoje então os versos 3 a 6, porque ontem vimos o verso 1 e 2, no verso 3 a 6 nós percebemos algumas menções, tanto do Mar Vermelho quanto do Rio Jordão, e também de alguns montes, de alguns outeiros, de algumas montanhas que são mencionadas no Salmo. E quando o salmista, que escreve esse salmo esse que não temos um contexto dele no que concerne a quando foi escrito exatamente, mas temos um contexto de saída do Egito, ou seja, o pano de fundo pelo qual o salmista escreve é justamente essa liberdade que Deus dá deles da vida do Egito. É um salmo inclusive que é tido nas festas religiosas de Israel, como também na Páscoa, por exemplo, quando eles cantam esse salmo, É um salmo de louvor, é um salmo que fala a respeito dessa intervenção divina na história do povo de Israel. E nesses versículos 3 a 6, quando o salmista cita a criação de Deus, agora sendo palco da atuação do próprio Senhor, ele fala a respeito do Mar Vermelho, como nós conhecemos a história, que se abre perante o povo de Israel para que passe a pé enxuto. O Rio Jordão também, que mais tarde é aberto por Deus, também o povo passa a pé enxuto. Ele fala das montanhas. E quando nós vemos esse salmo sendo escrito, e aqui para nós como uma poesia que relata esse fato, nós percebemos, entre outras coisas, a libertação de Deus, como vimos ontem, mas também aqui o agir de Deus na história, quando Ele intervém na natureza, na obra da sua criação, para que o povo realmente seja livre de todas as coisas, Deus é um Deus que, cuidando do seu povo, Ele intervém na história. Ele abre o Mar Vermelho, Ele abre o Rio Jordão, Ele de fato conduz o seu povo passando pelo deserto. Ele faz com que, como diz os versos finais, águas brotem da rocha inclusive, para que o povo chegue ao oásis da terra prometida, E quando eu olho essa história do Salmo 114 com alusão ao aniversário da nossa igreja, a idade dessa igreja organizada, eu me lembro que na história dela, sim, talvez alguma coisa na natureza, embora matas foram desbravadas,
não tenha acontecido com maior necessidade de que Deus intervisse, mas muitas coisas nesses longos 114 anos aconteceram, e certamente para que chegássemos até aqui nessa noite, inclusive, Deus agiu e interviu na história do seu povo. Povo esse que se soma a nós, não somos apenas nós, mas que já viveram no passado, que aqui chegaram e creram em Cristo, que dedicaram a sua vida ao Senhor, e também sofrendo as dificuldades, as lutas, da caminhada, o Senhor interviu em cada momento da história, para que eles também tivessem o privilégio de serem cuidados por Deus ao longo da existência. Também nós aqui chegamos porque esses cuidados de Deus estão sobre a nossa vida. Deus é um Deus que intervém na história, a começar pela história da nossa vida, quando Ele realmente nos transforma e muda o nosso coração, e passamos então a crermos em Cristo. E aqui chegamos também nessa noite, com a obra de Deus no nosso coração. A nossa história mudou, porque Deus interviu nela. A história da igreja vem sempre sendo construída, porque Deus intervém nessa história, na vida do seu povo, na vida dos seus filhos, na vida da sua igreja. E quando eu falo isso um pouquinho, embora ontem já fiz uma alusão à história da própria igreja construída para a Bíblia Centenária, hoje leio mais alguns trechos, e vocês, irmãos, vão ver que Deus interviu ao longo da história também da nossa igreja, necessariamente não na natureza, a não ser, como já disse, quando matas foram desbravadas para que a igreja que fosse plantada já no seu primeiro tempo, e também depois irmãos pudessem se abrigar na construção realizada. Deixa eu só pegar aqui para compartilhar com os irmãos. Enquanto o meu texto procura abrir, o pastor Nicanor ainda está a caminho. Ele disse que até saiu cedo, mas chegou aqui de Itapema para cá, não tem conseguido alcançar o túnel, Eu espero ele vir com tranquilidade, porque a gente o aguarda daqui a pouquinho para o culto. Na página, você não precisa, você nem deve ter aí também em mãos agora, mas na página 4 dessa história da igreja, quando eles falam justamente da construção do primeiro templo, diz assim então os relatos confeccionados pela igreja, e depois também um relato registrado nos livros da história, no relatório do reverendo Lennington. Ele diz assim: assim o modesto templo, foi o primeiro, veio abrigar os primeiros convertidos ao Senhor Jesus pelo Evangelho reformado presbiteriano. No mesmo local onde foi construído o primeiro templo, foi construído o segundo e por fim o terceiro templo, hoje a sede da Igreja Presbiteriana de Camboriú. No fim do seu relatório, o reverendo Lennington declara, e o que ele declara? Graças a Deus cumpriu-se o receio do vigário, que disse que receava que o Evangelho entrasse em Camboriú. Sim, entrou, disse ele, e pela graça de Deus, só sairá pelo seu desenvolvimento para os municípios circunvizinhos. E de fato aconteceu, Claro, tempos idos, um pouquinho diferentes dos dias de hoje, mas já lemos ontem, o próprio desejo da igreja imperante na época de que o protestantismo não chegasse à cidade, quando eles então intentaram mais de uma vez para que isso não acontecesse. Na outra página, falando um pouquinho sobre a nossa história, diz o seguinte, na página 7: durante essas 2 décadas, as dificuldades financeiras, educacionais, onde a maioria dos membros não tinha escolaridade, e também de saúde pública, por muitas doenças endêmicas e epidêmicas, assolaram a região de todo o Brasil e dificultavam as ações evangelísticas, as quais eram levadas a pé ou mais comumente a cavalo, com tempo recorde de demora, devido à falta de estradas e de meios de comunicação para anunciar a presença de caravanas de missões. As dificuldades, especialmente de saúde, faziam vítimas a todo o tempo, e foi assim que em 1912 faleceu o primeiro presbiteriano de Camboriú, o presbítero Cipriano João da Silva. Também, mais adiante, diz assim, na página número 8, o presbiterianismo crescia rapidamente na cidade, em toda a região, causando a ira do clero católico romano, que além de instruírem seus fiéis
para não seguirem a doutrina reformada. Muitos se exaltavam e seus adeptos apedrejavam o templo e os crentes, bem como os missionários, e muitos são os relatos de ações contrárias, agressões e perseguições praticadas por pessoas contrárias à igreja presbiteriana e ao evangelho anunciado pelos presbiterianos. Uma parte dessa rejeição pode ser encontrada no cemitério local pelas separações, com cerca de arame farpado entre os túmulos dos católicos e presbiterianos falecidos, ainda hoje sem ser. São localizadas separadamente os que faleceram há mais tempo. Confusões, emboscadas, apedrejamentos, tentativas de agressões violentas e invasões de templos, inclusive a cavalo, para coibir os cultos que os presbiterianos realizavam, eram frequentes, diz o texto, né? E mais ainda, o empenho dos membros, obreiros, leigos e dos pastores designados era expressiva. Muitos faziam caminhadas de até 100 quilômetros a pé, acompanhar seus familiares para São Francisco do Sul, Zimbros, Itajaí, centenas de quilômetros a cavalo, sob o sol e chuva, de dia e de noite. E a dedicação e a obstinada vivência missionária dos membros, obreiros, missionários e pastores designados foram fundamentais para o progresso do evangelismo manifesto pelos presbiterianos. Muito bem, né? Por que li esses trechos separados? Para justamente pensarmos no Salmo, né? As nossas dificuldades não foram o Mar Vermelho, não foram o mar que atravessamos, né? Não foi o Rio Jordão, não foram os cavalos de Faraó, não foi a ira de Faraó, não foi um deserto escaldante. Nada disso enfrentamos, pelo menos não nós. Alguns irmãos enfrentaram, abaixo de sol, as cavalgadas ou as caminhadas a pé em longa distância. Mas quando nós consideramos a história da igreja, nós podemos observar que para que os 114 anos chegassem, houve muitas lutas, e eles enfrentaram muitas coisas, enfermidades, perseguições, separações, como até hoje no cemitério isso pode ser visto com mais clareza, né? E muitas outras coisas para que a jornada missionária evangelística, a pregação do evangelho e o culto a Deus fosse de fato realizado e a palavra pregada, né? São 114 anos de história, e nesses 114 anos, sim, Deus cuidou do seu povo, Deus cuidou do nosso povo, Deus cuidou de nós aqui. Se temos hoje a herança reformada dos nossos corações, da maneira que compreendemos o Evangelho de salvação pela graça, da fé que há em Cristo Jesus, é porque homens e mulheres, sim, deram a sua vida, mas auxiliados por Deus, enfrentando as mais variadas. Obrigado, Pai querido, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai querido, por cada irmão que aqui chegou, Senhor, que teve a oportunidade de ofertar na Tua casa. Obrigado, Pai, por aqueles que não puderam ofertar, mas de uma forma que o Senhor possa abençoá-los. Fique conosco no restante desse culto, assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Obrigado, diáconos. Meus irmãos, eu quero, antes de prosseguirmos, agradecer a presença de todos aqueles
que nos visitam nessa noite, né? Muito obrigado por sua visita, agradecemos ricamente a sua participação, casal ali atrás, muito obrigado, queridos, Deus abençoe, Ele Carlos e família, obrigado, queridos, Deus abençoe vocês, tá bom? Também a Bianca e a Jó que a acompanham, obrigado, Bianca, Deus abençoe, a Priscila também, muito obrigado, Priscila, e bom ver alguns outros irmãos também, outras pessoas que caminham aí junto da gente, né? Obrigado por sua participação, bom estarmos juntos nessa noite, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, o Di, e também, né? Temos conosco o nosso querido pastor Evelyn Nicanor e sua esposa Toel, chegaram bem, né? Havia avisado que a igreja estava em trânsito e estava bem congestionada a BR, mas graças a Deus chegaram bem, meus amados. Obrigado pela presença de vocês também, né? Daqui a pouquinho já passamos a palavra ao pastor Nicanor. Queridos, né? Alguns que nos acompanham, né? Já falei no início do nosso culto, são 114 anos da nossa história, né? Porque motivo esse, estamos aqui então, mais uma vez nessa noite, agradecendo e também louvando a Deus com todo o nosso coração. Nós vamos nesse instante, antes de orarmos para passarmos a palavra, ouvimos mais uma vez o nosso coral Voz de Júbilo, que estará entoando um hino, o nosso hinário maravilhoso da Reforma Protestante, né? Aqueles que sabem a letra podem cantar junto com o nosso coral, o hino Castelo Forte. vir à frente os professores dessa noite, então, as crianças e júniores.
Agradecer também a presença da Maria, que nos visita nessa noite, né, Maria? Obrigado, querida. E vamos orar então, queridos. Em seguida, passar a palavra para o pastor Nicanor. Muito bem, Maria. Vou convidar a irmã Lúcia para orar pelas crianças e professores. Vamos orar então, queridos. Fechem os olhos, meus irmãos. Oremos. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, Pai querido. Agradeço também pela oportunidade de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, também por essa segurança, Pai querido. Deus esteja abençoando cada um deles. Deus abençoando a tua palavra também que vai ser editada na escolinha. Abençoa também os professores, Pai. Senhor, vai abençoar os médicos, os corações. Muito obrigada por tudo, Pai. Eu peço que o Senhor nos guardar, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Obrigado, irmã Lúcia. Podem ir, queridos. Pastor Nicanor, por favor, querido, pode subir. Meus irmãos, o pastor Nicanor Perruto Corrêa, ele é pastor da igreja presbiteriana lá de Biguaçu, né? E nós o conhecemos melhor no trabalho que tivemos aqui da SAF. Ele foi inclusive reeleito, né, como secretário sinodal de SAF. E aqui nós encontramos ele, a sua esposa Toelma, né? Tivemos o privilégio de conversarmos um pouquinho. E tive o desejo então de oportunidade significativa, convidar o pastor para estar aqui com a gente. E depois, conversando, eu soube que ele era o pastor da igreja presbiteriana lá em Capão da Embuia, em Curitiba. É possível que em Curitiba tenhamos nos encontrado em alguma reunião do concílio, né? Mas eu não me lembro, na verdade, né? Mas é possível que ele tenha se encontrado em alguma dessas reuniões. Mas fiquei feliz em saber, tanto que ele estava lá, veio de lá, quanto também estava aqui mais próximo da gente. Tive o prazer de conversar com eles naquele dia. E, portanto, fizemos o convite, gentilmente ele aceitou. E aqui está ele conosco nessa noite. Eu já disse a ele que podia se apresentar melhor, né? Falar um pouquinho a respeito da família, do ministério, se desejar. E depois, então, ele vai compartilhar a palavra de Deus com a gente, né? Vamos orar então, pastor, mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos pela vida do teu servo, da sua esposa, que conosco estão nessa noite mais uma vez. Já estiveram naquele dia inteiro aqui conosco, Senhor, num momento tão agradável na tua presença. Assim como nessa noite, estamos em culto ao Senhor, ó Deus. E nesse momento precioso da nossa atividade espiritual aqui, do nosso culto ao Senhor, que é o momento da palavra, rogamos que o Senhor continue derramando sobre nós toda a graça necessária para que essa palavra preciosa e poderosa, Senhor, encontre mais uma vez lugar em nosso coração. Usa o teu servo nas suas mãos para isso, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração para compartilhar nessa noite, e também, meu Deus, venha a trazer ao nosso coração e à nossa vida toda a instrução necessária para que sejamos todos edificados, tanto ele que fala, quanto a nós que ouvimos, ó Deus, e assim a tua igreja, mais uma vez, ó Deus, pelos teus cuidados e tua intervenção histórica, através também da palavra, venha, meu Deus, a transformar e mudar os nossos corações para a honra e glória do teu nome. É o nosso desejo e a nossa oração nesse instante, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor, por favor. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu lamento tanto não ter chegado desde o iníciozinho do culto. Cheguei no momento de louvor e fiquei lamentando porque perdi boa parte. E aqueles que me conhecem sabem que eu zelo muito pelo horário. Eu sou daqueles que chegam 1h30, 2 antes na igreja. Eu sou assim, eu gosto disso. Para tranquilizar o pastor, comigo também já aconteceu isso, pastor. Eu fui para Blumenau um dia, um trânsito terrível, e cheguei atrasado também, o que não gosto de fazer. Oh, meu Deus, foi agonizante, irmãos, mas Deus vai tratando com a gente, né?
E eu trago à memória sempre aquele versículo de Paulo aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu amo a Deus. Eu acredito que você também ama a Deus. Amém? Então vamos confiar que o Senhor está cuidando de nós em todas as circunstâncias da vida. Nós fazemos planos, como a palavra do Senhor diz, sair de casa às 5 e pouca da tarde, irmãos, para chegar aqui, é pertinho. Planejava chegar aqui umas 6h20, 6h30 no máximo. Mas é assim que é, não vamos ficar preocupados com isso. Como o pastor já nos disse, ou já disse aos irmãos, nós estivemos em Curitiba uns 12 anos pastoreando a igreja do Capão da Imbu, e certamente não me lembro de ter encontrado o pastor César ali. Mas é uma alegria poder conhecê-lo aqui, passar tempo com ele naquele encontro sinodal e ter o privilégio de estar aqui hoje, irmãos, nessa data tão especial da vida da igreja. 114 anos, que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é obra do Senhor. Gamaliel dizia que se não for obra do Senhor, acaba rapidinho, né? E olha, mais de 100 anos, 114 anos. A igreja está linda. Não estou falando pelo templo, que é lindo, dá para se ver de longe. Estou falando da igreja, que é o povo de Deus. Louvado seja Deus. Vendo as crianças aqui à frente, o nosso coração se enche de muita alegria. E se Jesus não voltar nos próximos 114 anos, essa igreja continuará linda, servindo ao Senhor, adorando o Senhor, proclamando o nome do Senhor, porque é para isso que Deus plantou essa igreja aqui há 114 anos atrás, para fazer isso. Bom, nós somos mineiros. Eu sou mineiro, minha esposa é baiana. A gente se encontrou no Espírito Santo, os nossos filhos nasceram lá, são capixabas. Então, eu costumo sempre brincar, juntou mineiro com baiano, gera capixaba. Tem algum capixaba aqui? Não quero ofender ninguém, mas eu sempre brincava com eles: olha, os capixabas só existem por causa de Minas e da Bahia, e eu e minha esposa somos prova disso. É uma brincadeira, Eu tenho vários parentes que são de lá, nasceram lá, e nós nos conhecemos em Vitória, no Espírito Santo, casamos lá, e próximo mês faremos 34 anos de casado. Deus nos deu um casal de filhos, nossa filha Geisa, que está morando fora, nosso filho Guilherme, que mora bem perto da gente, mas ambos já casaram. Então nós estamos numa lua de mel agora, bem mais prolongada. Deus tem nos dado esta alegria de ter os filhos já criados. A gente continua orando por eles, mas a minha síndrome do ninho vazio está tão boa, vocês nem imaginam. Estou gostando desse negócio. Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós de uma maneira muito especial. Deus tem nos dado a alegria de servir ao Senhor ao longo da nossa vida, e nós louvamos a Deus por sua graça, maravilhosa graça, que nos resgatou, que nos trouxe para a sua presença, que nos mantém na sua presença e nos preserva para a vida eterna. Irmãos, a nossa igreja, que Deus tem nos dado a alegria de pastorear, é aqui em Biguaçu, igreja bem no centro ali de Biguaçu, e nós vamos fazer 7 anos que estamos ali, e Deus tem sido muito bondoso, generoso para conosco, nos dando a alegria de ter ali irmãos valorosos como aqui, para servir ao Senhor e caminharmos juntos nesta jornada. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje no texto de Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22 até o versículo 30. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, e mesmo assentados como estamos, podemos ler esse texto e os irmãos nos acompanhem. Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30. Nós temos aí como título deste bloco A Porta Estreita, mas eu quero tratar aqui com os irmãos, dentro desse texto, a respeito deste tema, ensinados por Jesus. E é isso que nós estamos de fato aprendendo ou vivenciando ao longo da nossa vida, sendo ensinados, instruídos pelo Senhor Jesus, e Ele tem para nós instruções bem precisas, claras, a partir desse texto. Acompanhe conosco a leitura então de Lucas 13, 22 a 30,
O texto diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Que esta palavra fique em nosso coração. A igreja, irmãos, tem uma responsabilidade muito grande. A ela foi dada a missão de anunciar o Evangelho. E o Evangelho, conquanto seja, de fato as boas novas de salvação, é também as boas novas de exortação, de advertência, de alerta. E a igreja não pode deixar de anunciar este Evangelho do Senhor Jesus. Olhando para esse texto, nós vamos perceber que dentro de um contexto mais amplo, esta jornada que Jesus empreende, versículo 22, diz o texto: passava Jesus por cidades e aldeias. Esta jornada vai começar lá no capítulo 9. Lucas vai dar para nós este roteiro da caminhada, da jornada que Jesus faz lá do norte, da região da Galileia, até chegar em Jerusalém, local onde ele sofreria, onde ele seria julgado, condenado, seria crucificado e morto. Então, ao longo dessa jornada, que começa lá no capítulo 9, versículo 51, e vai até o capítulo 19, versículo 41, quando Jesus chega em Jerusalém e ele chora sobre Jerusalém. Você vai se lembrar disso. Mas quando essa jornada começa, Lucas vai dizer: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, olha só, ele já está adiantando a narrativa, dizendo: ser assunto ao céu. Jesus ainda não tinha nem sido crucificado, mas ele já está dizendo: Jesus vai assunto ao céu, Jesus vai ressuscitar, Jesus vai voltar para o Pai. Lucas já está lançando o nosso olhar lá para nossa garantia de redenção, porque Jesus ressuscita e garante a nossa redenção. Então ele diz: aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E Lucas ainda vai dizer que os samaritanos, a partir do versículo 53, vão rejeitá-lo, e tem uma justificativa para isso, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Jesus tinha um objetivo, desde que ele veio a esse mundo. A missão de Jesus, ele não tira o foco dela. Ele estava decidido e ele sabia o que o esperava. Jesus, irmãos, não tem crise existencial. Jesus não tem crise de identidade. Jesus sabe quem ele é desde o começo, sabe a missão dele, sabe o desfecho dessa missão, o resultado dessa missão. Então, esse texto vai mostrar para nós, neste contexto, esta jornada de Jesus indo na direção da cruz, porque esta era a missão dele. Mas eu gostaria de olhar para esse texto e pontuar aqui algumas lições para nós. No versículo 22, nós temos a informação. Que informação nós temos aí? Esse versículo vai mostrar para nós, irmãos, 3 verdades sobre Jesus. Veja comigo. Primeiro, o movimento que Jesus faz em busca dos pecadores.
O texto diz que ele passava por cidades e aldeias. E próprio Jesus vai declarar lá no capítulo 19, versículo 10, é aquele desfecho do encontro que ele tem com Zaqueu, vocês vão se lembrar disso. Ele mesmo vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus ia ao encontro das pessoas, Jesus aproximava-se das pessoas, Jesus ia à busca das ovelhas perdidas. Há pecadores em todo lugar, irmãos, e para ali Jesus ia. Ele passava por cidades e aldeias. Jesus ia onde tinha gente, porque ele estava em procura, à busca das ovelhas perdidas. E ele vai buscar, e vai encontrar, e vai salvar cada uma delas. Isso fica muito claro na profecia de Isaías, lá no capítulo 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Por quê? Porque ele garante que aquele que ele veio salvar, de fato, ele salvará, com toda certeza. Então, nesta informação que nós temos no versículo 22, nós temos esse movimento de Jesus na busca dos pecadores, e foi ele mesmo quem diz isso e ordena isso à igreja. Esta igreja aqui tem a mesma missão de Jesus, não de salvar pecadores, mas de ir à busca deles, levando o evangelho da salvação em Cristo. Foi esta a ordem que Jesus deu: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, onde houver gente, onde houver pessoas, é ali que o evangelho precisa chegar, é ali que a igreja precisa ir, proclamando o evangelho da salvação, à semelhança do nosso mestre, do mestre da igreja, que ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Mas nós temos também aí uma segunda informação neste versículo, que é o aspecto principal do ministério de Jesus. Qual é este aspecto? O texto vai dizer que ele ia caminhando para Jerusalém, mas ele ia de aldeia em aldeia ensinando. Esse é o principal aspecto, irmãos, do ministério de Jesus. Foi ele mesmo que afirmou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Naquele discurso duro que ele dá em João capítulo 6. Vocês vão lembrar que depois desse discurso, as pessoas começaram a ir embora, e Jesus falou para alguns, até dos discípulos que já estavam indo, para os 12, e disse: vocês também querem retirar? As palavras que eu tenho dito. Veja, o ministério de Jesus, seu aspecto principal era ensinar, era mostrar às pessoas a verdade de Deus, era ensinar às pessoas o caminho da salvação, e mostrar apontando para si mesmo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não veio para fazer milagres, os milagres eram um meio através do qual Jesus autenticava o seu ministério, autenticava o seu envio como Messias. Mas o aspecto principal do ministério de Jesus era ensinar. O apóstolo Pedro reconhece isso muito bem, neste contexto mesmo de João capítulo 6, quando ele vai dizer: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Veja que Pedro não está destacando dos milagres de Jesus, mas o ensino de Jesus. Tu tens as palavras da vida eterna. E lá em Mateus 9:35, nós vamos perceber a ordem de prioridade no ministério de Jesus. O texto diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Percebe a ordem? Ensinando, pregando, e só depois diz o texto, curando. Esta é a ordem de prioridade, irmãos, de Jesus. E muitas vezes as pessoas estão invertendo esta ordem, tornando Jesus apenas alguém que veio para resolver os nossos problemas imediatos, que veio para fazer um milagre na nossa vida.
E Jesus criticou a multidão que foi atrás dele depois da multiplicação dos pães e dos peixes, quando a multidão chegou perguntando para Jesus: Senhor, nós estamos te procurando, mestre, onde o Senhor estava? Jesus não responde essa pergunta, Jesus não diz por caminho que ele passou. Jesus se volta para eles e diz: vocês estão me procurando porque comestes dos pães e dos peixes ontem. Trabalhai pela comida que não perece. Veja que o aspecto principal do ministério de Jesus é justamente esse: instruir a nação, o povo de Deus, chamar este povo, orientar esse povo, apresentar esse povo as instruções de Deus. Isso fica muito claro, irmãos, no Sermão do Monte. São 3 capítulos inteiros, Mateus 5, 6 e 7, que compõem o Sermão do Monte, mostrando esse ensino de Jesus profundo, abrangente, ensino que de fato mostra a nossa realidade de relacionamento com Deus. Mas há uma terceira lição para nós nesta informação que nós temos aí: é o cumprimento definitivo da sua missão. Tudo isso está no versículo 22. O texto diz: e caminhando para Jerusalém. O que ia acontecer em Jerusalém? Nós sabemos. Nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Jesus ia caminhando para Jerusalém porque ele sabia o que o esperava. E ele ia de maneira decidida, firme, sem titubear. O Evangelho de João, no capítulo 13, diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Ou seja, Jesus não mediu consequências, ele sabia o que o esperava em Jerusalém. No entanto, ele ia caminhando para Jerusalém. Nada, absolutamente nada, demovia Jesus do foco da sua missão. Quando Jesus foi alertado sobre as intenções de Herodes Antipas, que queria matá-lo, ele não se intimidou. Versículos 31 e 33 vão mostrar isso de uma maneira muito clara aqui nesse texto. Do capítulo 13: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que o profeta morra fora de Jerusalém. Veja a resposta que Jesus dá. Esse versículo 22, irmãos, informa para nós este cumprimento definitivo da missão de Jesus, e nada demoveria Jesus desta missão. Lembra quando Pedro foi tentar fazer isso? Lá em Mateus 16, 22, e Jesus se volta para ele e diz: arreda-se, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Jesus identifica, irmãos, a sutileza do inimigo por trás desta ação de Pedro, e por isso ele diz: arreda-te, Satanás. Você vai lembrar que quando Jesus foi tentado, o texto vai encerrar na narrativa, se não me falha a memória, de Lucas, que o Satanás o deixou até o momento oportuno. E um dos objetivos de Satanás era demover Jesus da cruz. Ele não queria que Jesus fosse para a cruz para pagar o preço da nossa redenção, para satisfazer a justiça de Deus. Então, Jesus está identificando que esta sutileza de Satanás em demovê-lo desta jornada, desta caminhada. E João ainda vai registrar uma fala de Jesus lá no capítulo 12, versículo 27. Agora está a minha alma, angustiada a minha alma. E que direi eu? Pois, Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Veja, meu irmão, que Jesus está deixando claro que ele tinha o objetivo definido pelo Pai, aceito por ele, de cumprir a sua missão, e ele cumpriu. Mas além da informação, nós temos nesse texto uma pergunta, e eu queria tocar nesta pergunta com você aqui nesta noite. E é uma pergunta muito importante, uma pergunta que a igreja precisa dar resposta. Mas a resposta não está na igreja. A igreja tem a resposta para dar,
mas nós vamos chegar na resposta depois. Mas vamos olhar para a pergunta. Nesta caminhada, neste trajeto, Jesus está ensinando, Jesus está instruindo. Alguém levanta a mão, né, e diz: eu tenho uma pergunta, mestre, eu queria tirar uma dúvida aqui. E qual é a pergunta? A pergunta está aí no versículo 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Que pergunta é esta? São poucos os que são salvos? Eu queria pontuar algumas coisas em relação a essa pergunta. Primeira coisa, qual é o autor desta pergunta? A resposta que nós temos aí no versículo aqui: alguém. Esse é um sujeito indefinido. Aprendemos isso lá na nossa estudos do português, né? Alguém fez a pergunta. E o que isso significa para nós? Significa, irmãos, que qualquer pessoa poderia fazer essa pergunta. Na verdade, você poderia fazer essa pergunta. Esse pronome indefinido, ele vai sugerir uma oportunidade e vai mostrar que a todos, sem exceção, é dada essa oportunidade de fazer essa pergunta. Alguém, você está incluído nesse alguém. Na verdade, é muito mais do que poder fazer essa pergunta. A verdade é que todos deveriam fazer essa pergunta. Então, o autor da pergunta, coloque-se nesse lugar. Esta pergunta é de suma importância. Alguém estava interessado nesta questão extremamente importante, espiritual. Nós temos alguns casos na Bíblia de pessoas que chegam para fazer esse tipo de pergunta. Lembra de um rapaz muito rico que chegou para Jesus perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? Lembra de um carcereiro que estava todo trêmulo por causa de um terremoto, com medo que os prisioneiros tivessem fugido? Depois que tudo acalmou, qual a pergunta que ele fez? Que farei para que eu herde a vida eterna? Esta é a pergunta que esse alguém fez, em outras palavras. Mas a segunda lição que eu queria pontuar aqui nesta pergunta é qual é o interlocutor da pergunta, ou seja, a quem a pergunta é dirigida. E este versículo vai nos ensinar, através desse pronome pessoal, que a gente conhece lá no português, né? O pronome pessoal oblíquo, o lhe, e também tem um substantivo, Senhor, vão atestar para quem essa pergunta está sendo feita. Ela está sendo feita para Jesus. E aqui vale uma lição para nós, irmãos. Algumas das nossas perguntas não encontram respostas certas ou satisfatórias, porque são dirigidas a pessoas erradas. A pessoas erradas. Tem muita gente fazendo a pergunta certa, mas para a pessoa errada. A respeito de salvação, esta pergunta precisa ser dirigida a Cristo e não a ninguém mais. Ele é que tem a resposta certa, Ele é que tem a resposta satisfatória, Ele é que tem a resposta definitiva. Quando este alguém trata Jesus de Senhor, este alguém está não apenas manifestando respeito, o que de fato é preciso ter em relação a Jesus, mas ele está principalmente reconhecendo que Jesus está no controle e que ele é o dono absoluto de uma resposta verdadeira. Quando ele diz Senhor, essa palavra no grego era dirigida normalmente aos imperadores, dirigida às pessoas que arrogavam para si divindade. Portanto, ela era inclusive uma ofensa ao imperador chamar outra pessoa de Senhor. E Jesus foi chamado de Senhor. Esse alguém está reconhecendo que esta pessoa a quem ele está dirigindo, o Senhor, é o dono desta resposta. Ele tem autoridade para dar a resposta, e ninguém tem maior autoridade para dar resposta a esta pergunta sobre salvação. Sobre salvação, quem tem a resposta é Jesus. Mas há uma outra lição que nós aprendemos aí em relação à pergunta. Qual é o teor da pergunta? A pergunta é curta, é rápida, mas olha para ela e você vai encontrar, quem sabe concordar comigo, no teor dessa pergunta. O teor dessa pergunta, irmãos, é de teor espiritual, porque ele está tratando de
salvação. Há uma preocupação deste alguém com a vida espiritual. Ele está preocupado com o que vai acontecer depois que ele partir deste mundo. Tem muita gente que está vivendo a vida como se isso não fosse acontecer com ele. Ele sabe que vai partir desse mundo, mas ele não está preocupado com o que virá depois. E vive esta vida neste mundo, mesmo sabendo dessas verdades, como se não soubesse. Alguém costuma classificar determinadas pessoas desse jeito, pastor, como ateístas práticos. Aqueles que acreditam em Deus, aqueles que acreditam que tem o céu, aqueles que sabem que vão partir desta vida e que tem uma vida depois dessa, mas vivem como se isso nunca fosse acontecer. Correm atrás dos seus próprios desejos. A última coisa que passa pela cabeça é fazer essa pergunta: eu já estou salvo? É fazer essa pergunta: o que vai acontecer comigo? A igreja tem a responsabilidade de alertar as pessoas em relação a isso. Essa igreja foi plantada aqui nessa região para falar sobre isso, para anunciar esta verdade. Portanto, esta pergunta é de teor espiritual, e nós já falamos da preocupação daquele jovem rico com esse tipo de situação. Um rapaz que tinha de tudo, um rapaz que era, ainda jovem, ele era dono de muitas propriedades, diz o texto, mas aquele menino está preocupado com a sua vida espiritual. Essa foi a preocupação daquele carcereiro, fazendo também a mesma pergunta lá em Filipos, para Paulo e Silas, e a partir daquele acontecimento nasce a igreja de Filipos, a igreja que nasce a partir da cadeia, da prisão. Não tem lugar, irmãos, onde Deus não possa plantar uma igreja. Tem gente que diz: olha, aquela região ali é tão difícil, aquela região é tão complicada para evangelizar. Irmãos, quer lugar mais difícil, mais complicado do que uma cadeia, e dentro de uma cadeia Deus planta uma igreja, porque quem planta a igreja, irmãos, é Deus. Nós somos apenas instrumentos, e Deus faz isso. Então aquele carcereiro está fazendo a mesma pergunta. Esta pergunta, irmãos, de teor espiritual e, portanto, da mais alta relevância, vai revelar qual deve ser a maior de todas as preocupações do ser humano. Você está preocupado com a salvação? Você está preocupado quando esta vida chegar ao fim? Você está preocupado quando Jesus voltar? Esse negócio passa pela sua cabeça? Parece que isso passa mais pela cabeça da gente quando a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficar pensando, parece que o fim está chegando, parece que daqui a pouco, que a tendência é essa, né? Eu fico me fazendo as continhas, né? Eu acho que daqui, mais uns 30 anos, olhe lá, eu pretendo, mas daqui uns 30 anos já acabou. Passa rápido, irmãos. Está preocupado com isso? Esse negócio entra na sua cabeça? Essa preocupação, né, faz parte. Ou você está preocupado que amanhã é segunda-feira e aí você tem tanta coisa para resolver no trabalho? Está mais preocupado porque você tem, né, contas para pagar? E a salvação não é algo que está preocupando o seu coração? Você não tem colocado isso diante de Deus? Este alguém estava perguntando, né, a respeito de se eram poucos os que seriam salvos. E é interessante, irmãos, que esta pergunta vai sugerir para nós qual é o item número 1 da nossa lista de prioridades. O que mais importa para mim e para você? O que mais importa? Responder uma pergunta. O profeta dizia assim: passou o verão, terminou a colheita e nós ainda não estamos salvos. Você já parou para pensar quão sério esta narrativa, este versículo? As coisas vão passando e a pessoa não está perguntando: eu já estou salvo? Esse alguém está preocupado. Esse alguém está realmente preocupado. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu colocar a eternidade em termos de tempo, né, o maior tempo que nós vamos viver é na eternidade, não é aqui. Se eu colocar em termos de tempo, enquanto Jesus não coloca a eternidade em termos de tempo, Ele coloca em termos de relacionamento. A vida eterna é esta: que te conheçam a Ti como o único Senhor, e a Cristo e a Jesus como Teu Filho. É um relacionamento. A eternidade não é questão de viver e nunca morrer. A eternidade é uma questão de viver desfrutando da comunhão
plena, maravilhosa na presença do Senhor. Por quê? Porque no inferno as pessoas também vão viver e não vão morrer, mas estarão no inferno. Lembra da parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro? O rico foi levado para o inferno, mas o Lázaro, por ser de Abraão, tinha até uma conversinha entre o Lázaro, o rico, e o pai Abraão. Percebe? Estão os dois vivos nesse sentido, estão. Mas um está vivo na presença de Deus e desfrutando da glória eterna e da comunhão plena com o Senhor, e que o apóstolo Paulo vai dizer que lá é justiça, gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Então não é questão de tempo só, é uma questão de onde, de com quem você está na eternidade. E este alguém está preocupado, este alguém está extremamente preocupado. Mas eu gostaria de avançar um pouquinho mais a respeito desta questão que envolve esta pergunta, que envolve esta preocupação com esta pessoa. A pergunta, além de tudo, além disso, ainda traz para nós um tom negativo e um tom pessimista, porque o autor vai fazer o quê? São poucos. Por que foi feita desta forma essa pergunta? Senhor, são poucos os que são salvos? Percebe que ele faz isso num tom negativo? Porque ele poderia perguntar, são muitos, mas ele pergunta, são poucos. Parece que ele está dizendo, olha, esse negócio de ir para o céu é uma coisa muito complicada, então deve ser bem pouco. Será por que ele faz essa pergunta? Eu fiquei pensando nisso, irmãos, e para mim ocorreu algumas razões para isso. Primeiro, porque talvez os judeus, que geralmente concordavam que todo Israel, com exceção de uns pecadores assim, bem ruinzinhos, mas todo Israel estava salvo, ia para o céu. Talvez essa pergunta fosse feita por esta pessoa, que estava discordando desse ponto de vista. Essa pessoa talvez estivesse pensando assim, não é todo Israel que vai ser salvo, não, deve ser bem pouca gente. Mas talvez uma outra possibilidade fosse que provavelmente, porque Jesus estava num território gentio, ele estava atravessando da Galileia, mas ele estava passando do outro lado do Jordão, para depois chegar cá embaixo, atravessar o Jordão de novo, ele vai sair lá em Jericó, para depois ele passar lá na casa de Marta e Maria, em Belém, em Betânia, para depois chegar em Jerusalém. Ele estava em território gentio. Provavelmente essa pergunta fosse feita dessa forma, porque esse alguém que fez a pergunta estava manifestando um certo desprezo por esta arrogância dos judeus em achar que todo judeu ia para o céu. Então ele faz a pergunta dizendo, são poucos os que vão ser salvos, porque ele estava dando uma alfinetada, provavelmente, nos judeus. Mas também há uma outra possibilidade, esse alguém estava tentando induzir Jesus para instigá-lo contra os judeus, obtendo uma resposta contrária ao pensamento deles quanto à salvação. Porque muita gente queria colocar Jesus em situação difícil, Sempre tinha gente querendo fazer isso. Então talvez este alguém estivesse fazendo isso. São poucos. Feita dessa forma, irmãos, essa pergunta apresenta um tom de preocupação e sugere para nós um alto grau de dificuldade para ser salvo. Porque quando ele pergunta são poucos, ele está trazendo para nós esse tom de preocupação. Porque se for muito, a minha chance aumenta, Se for muita gente vai ser salva, se praticamente todos vão ser salvos, então facilita um pouco mais para mim. Mas se for pouco, aí o negócio vai ficar mais difícil. Eu tenho que estar no meio desses poucos. Concurso público, salário alto, tem 5 vagas e 30 mil inscritos. Aí você diz, não tenho chance. Mais ou menos assim. Se são poucos, a minha chance é muito remota, é muito pequena. Isso mostra para nós, irmãos, talvez essa preocupação deste alguém, dizendo que a salvação é um negócio muito difícil. Em outros momentos, outras pessoas falaram para Jesus, quando Jesus inclusive fala a respeito do rico, que é muito difícil entrar no reino do céu, lembra disso?
E ele disse que era mais fácil um camelo passar por um fundo da agulha, aquela corda enorme, grossa, para passar no fundo de uma agulha, né? Era mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. Aí alguém saiu, senhor, desse jeito então, né? É difícil demais ser salvo. Aí Jesus diz, é impossível ser salvo para os homens, porque é mesmo, mas para Deus não é impossível. Mas essa pergunta, né, traz essa ideia da dificuldade, e aí é desta forma, irmãos, que nós somos levados a algumas considerações que eu queria passar rapidinho, para a gente entrar na resposta, porque eu não posso sair daqui sem a resposta, eu estou na pergunta, e essa pessoa está perguntando, são poucos os que são salvos? Que considerações em relação a do porquê são poucos? São poucos, e por que são poucos? Por que são poucos que são salvos? Jesus uma vez disse que a porta é estreita e são poucos que acertam com ela, né? Lá em Mateus. Eu pensei em algumas coisas, irmãos. Por que essa pergunta foi feita desta forma? Por que são poucos? Por que um estádio lota de pessoas e é tão difícil colocar gente na igreja para reunião de oração? Por que determinadas coisas atraem tantas pessoas, mas quando você chama para adorar a Deus, para louvar o Senhor, para dedicar um tempo à oração, são poucos? Por quê? Eu fiquei intrigado com isso. Pensei em algumas coisas. Primeiro, porque talvez não seja interesse ou interessante a salvação. É aquilo que nós já falamos. Tem gente que não está nem aí para a salvação. Eu sei que aquele jovem rico tinha muitos defeitos, pastor, mas uma qualidade ele apresenta, ele estava preocupado com a salvação. Tem gente que não está nem aí. Talvez por isso sejam poucos. Estou colocando de um ponto de vista de uma análise, irmãos, humana. De uma análise humana. Jesus alertou, irmãos, a multidão que procurava, né, como nós já falamos, né, em relação a isso. E o texto que nos refere a isso, João 6,27, Jesus alerta a multidão: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. As pessoas não estão interessadas na salvação, elas não estão interessadas no céu, elas querem que Jesus resolva o problema delas rápido na terra, não estão preocupadas de ir para o céu, mas de ter uma vida boa na terra. Pode ser por isso que sejam poucos. E também Jesus instruiu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais, alguns usam, né, no contexto essas coisas, essas porque essas são restritas, são as que nós de fato precisamos. Mas por que Jesus diz buscar primeiro? Porque as pessoas estão deixando o reino de Deus, olhe lá para último, se é que está na lista. Acredito que é por isso que essa pergunta foi feita. São poucos. São poucos, são. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas. Porque também, talvez seja porque haja engano sobre ser salvo. Jesus e os apóstolos, irmãos, sempre alertaram quanto aos falsos profetas e os falsos ensinos, que se seguidos conduzem à perdição. O próprio Jesus alertou isso. Lá em Colossenses, Paulo vai dizer assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Tem gente acreditando no meio de salvação que não vai salvar. Tem gente acreditando no caminho que ele acha que vai dar no céu e não vai dar. Muito mais do que gente que está entendendo que o único caminho é Jesus. Talvez por isso essa pergunta tenha sido feita assim. São poucos. Mas também pode ser que sejam salvos, né? Que por que ser salvo não seja algo tão simples assim. Por isso que são poucos. Será que é fácil ser salvo? Será que é molezinha ser salvo? A Bíblia diz que não, irmãos. Jesus uma vez diz assim: não basta dizer Senhor, Senhor. Lembra disso? Não basta. Tem que ter mais coisa aí. Não basta professar uma religião. Não basta ser da igreja presbiteriana, igreja maravilhosa. Nasci nela, fui educado nela,
Fui criado na igreja presbiteriana, só vou sair dela para ir para o céu, porque o céu é melhor. Mas a igreja presbiteriana não leva para o céu. A gente estava cantando uma canção antiga com um grupo de familiar nosso que teve aqui, foi na sexta-feira, e essa canção diz assim: pode ser um batista e não ter a salvação. Pode ser um presbiteriano e não ter salvação. Aí ele diz assim: não foi um batista que morreu em seu lugar, nem um presbiteriano que conseguiu ressuscitar, nem membro da Betânia. A Betânia é outra, uma igreja que veio lá dos Estados Unidos. Nem membro da Betânia que a vida eterna deu, pois há um só caminho, é Jesus. E esse caminho não é fácil, esse caminho não é simples, esse caminho é estreito, a porta é apertada, esse caminho passa pela cruz. Então por isso, talvez essa pergunta tenha sido feita: são poucos, Senhor. Por quê? Porque ser salvo não é simples assim. Não basta acreditar na existência de um só Deus, não basta, porque Tiago vai dizer que os demônios creem e tremem. Eles são salvos? Então não basta. Não basta acreditar na existência de um só Deus, não basta ter uma linhagem de sangue, como os judeus acreditavam quando eles diziam: nosso pai é Abraão, enchiam o peito, somos filhos de Abraão. O que Jesus falou para eles? Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Opa! Então não é fácil ser salvo não, irmãos. Não basta ser da linhagem evangélica, não basta frequentar uma igreja, não basta ter uma teologia reformada, que nós orgulhamos tanto dela, e ela é boa mesmo. Ser salvo não é tão fácil assim. Se fosse tão fácil, Jesus não precisaria ter vindo, Jesus não precisaria ter sofrido tanto, Jesus não precisaria ter ido para a cruz, se fosse tão fácil assim. Então, de repente, essa pergunta tenha sido feita nesses termos por causa disso. Mas vamos olhar a resposta. A resposta, irmãos, não é uma resposta muito curta, mas a resposta que Jesus traz para nós é uma resposta que nos traz grandes ensinamentos. Primeiro, é uma resposta didática. A resposta está dos versículos 24 a 30. Você tem a informação no versículo 22, você tem a pergunta no versículo 23, só que agora você tem uma resposta do versículo 24 até o 30. Então nós poderíamos chamar isso de um respostão, né? Não é uma resposta simples, não é uma resposta pequenininha, mas ela, em primeiro lugar, é uma resposta didática. Ela apresenta claras instruções para nós. Lembra, Jesus está indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ensinando. Ele está ensinando. Para ensinar, é preciso ir além do sim e do não. É preciso explicar o porquê do sim e o porquê do não. Então, para ensinar, nós precisamos ter pelo menos 3 requisitos. Nós temos que ter tempo, e Jesus tinha, porque a viagem era longa. Nós temos que ter paciência, e Jesus tinha. Ele recebia algumas perguntas tão esquisitas, irmãos, tão estranhas. Lembra daquele pessoal que foi fazer uma pergunta para Jesus a respeito de uma mulher que casou com 7 irmãos, morreram todos eles, sem deixar um único filho, e depois eles perguntam assim: e lá na eternidade, na ressurreição, de qual delas qual marido ela vai ter? Porque casou com 7. Olha que pergunta, e Jesus está lá pacientemente escutando. Né? Pergunta que Jesus, paciência Jesus tem de sobra. Tanto é assim que ele tem paciência comigo e com você. Nós somos tão teimosos, né? E ele se preocupa com a gente, ele nos ensina, ele nos instrui. Mas tem que ter outra coisa para ensinar: conhecimento. Aí, sem dúvida, né, irmãos? Jesus é Senhor, Jesus é a verdade de Deus. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe até o que você está pensando nesse momento. Jesus até sabe que de repente você está assim: esse pastor está demorando demais, amanhã é segunda, precisa levantar cedo. Ele sabe, se você está pensando isso. Eu acredito que não, né?
Jesus tem esses 3 requisitos. Mas vamos às respostas. Eu quero ser um pouco mais sucinto. Primeiro, é uma resposta exigente. Veja que a resposta que Jesus dá a este alguém que está dizendo: são poucos que são salvos. A resposta de Jesus é exigente. Ela nos chama a responsabilidade. Olha a palavra que está aí: esforçai-vos. Versículo 24. O que Jesus não está ensinando aqui? Primeiro, ele não está ensinando que a salvação é conquistada por esforço humano, por obras. Não, porque Paulo deixa isso muito claro em Efésios 2:9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Se fosse por obras, nós mesmos daríamos conta da nossa salvação. Jesus não precisava ter vindo. Então não é por obras. Jesus não está ensinando aqui com esta expressão esforçai-vos. Jesus não está ensinando que a salvação é concedida através dos méritos. Por quê? Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, citando o Salmo 14, o Salmo 53, ele vai dizer que todos pecaram, não há justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, Jesus não está ensinando aqui que a salvação é concedida por méritos. Nós não merecemos ser salvos. Nós vamos ser salvos apesar dos nossos deméritos. Então, o que Jesus quer dizer com esforçai-vos então? O que Jesus então está ensinando com essa resposta exigente? Jesus está ensinando que a salvação é um chamado à ação. Jay Parker escreve um livro chamado Cristão Vida Mansa, Religião Vida Mansa, na verdade, né? Como se Jesus nos salvou e agora eu estou salvo, posso relaxar, posso ficar tranquilo, né? Posso deitar numa rede, tomar suquinho de laranja o dia todo, água de coco, né? Se você preferir, e aí não tem que fazer mais nada. Agora estou garantido, vou para o céu, não precisa fazer mais nada. Não, Jesus está ensinando para nós que a salvação é um chamado à ação. Aí Apocalipse tem um texto que diz assim: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Mas eu já vou para o céu, para que eu preciso isso? Jesus está dizendo: você precisa se esforçar, não para ser salvo, mas porque você é salvo, e a salvação faz exigências. A salvação faz exigências. Jesus sempre diz, sempre diz isso: quem quiser vir a mim tem que tomar atitudes, tem que fazer alguma coisa, não para ser, mas porque é, e Jesus está nos chamando a essas atitudes. Jesus nunca nos chamou para ficar, né, numa vida mansa, tranquila, suave. Pelo contrário, o chamado para a salvação faz exigências sérias, terríveis. A palavra usada aí por esforçai-vos, lá no grego, dá a ideia de alguém que entra numa competição, de alguém que vai competir nos Jogos Olímpicos, de alguém que vai lutar contra adversários, de alguém que vai enfrentar perigos, vai enfrentar dificuldades e que precisa se esforçar com zelo extremo, que precisa se empenhar. Quer ver um exemplo do salvo? Entender que ele tem uma luta contra o pecado. Hebreus nos ensina isso. Então esse esforçar é para nos chamar a esta atitude. A salvação nos chama a responsabilidade. A igreja foi chamada para esforçar e levar o evangelho àqueles que ainda precisam ouvir. Mas Jesus também está ensinando aqui, irmãos, que a salvação apresenta exigências, e ele fala da porta estreita. Essa figura sugere abrir mão de bagagem pessoal. Você lembra daquela bagagem de mão que a gente usa para entrar, né, no avião? Até antes daquela bagagem você tem que passar o raio-x e tem que tirar tudo, quase tudo, né? Se tiver um cinto com a fivela, né, um pouco mais, você tem que arrancar o cinto, colocar na caixinha, você tem que tirar tudo praticamente. Às vezes até o sapato fica só de meia. A ideia aqui, irmãos, dessa porta estreita é que não dá para passar cheio de coisa, não dá para passar com aquela mochila enorme, não dá para passar carregando um monte de vontades pessoais. É preciso abrir mão disso. Faz parte da salvação você abrir mão de tudo isso. Por isso Jesus está ensinando que a porta é estreita. Não dá nem para passar dois um ao lado do outro, tem que ser um só, espremidinho, apertadinho,
né? E nem essa bolsa bonita que você trouxe para a igreja, não dá para passar com ela não, tem que largar para trás. Exigências, né? Mas Jesus está ensinando para nós aqui também, irmãos, algumas outras verdades. Jesus está ensinando que a salvação não é sobre o homem procurando Deus, mas é o contrário. Você vai se lembrar que quando Deus foi procurar Adão, quando Adão pecou, Adão não saiu correndo na direção de Deus. Adão não saiu, né, Senhor, me perdoa, pequei. Não, ele saiu correndo de Deus e foi esconder atrás do mato, né, atrás da moita. E depois ainda foi dar desculpa, dizendo que não, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Ainda colocou culpa na mulher. Esta é a síndrome de Adão que muitos estão vivendo, irmãos. Jesus está ensinando aqui que se Deus não for atrás do homem, como Deus foi com Adão, lá procurando, Adão, onde estás? Onde estás? O homem não se volta para Deus. Ele escondeu de Deus. Não há poder no ser humano para voltar para Deus. Lembra de Zaqueu? Às vezes tem alguns textos que a gente acha assim que a pessoa foi atrás, né, procurar. Mas quando você vai analisar direitinho, você vai ver que Jesus é que foi atrás. Aquela mulher Ciro-Fenícia que tinha a filha endemoniada, lembra daquela mulher? O texto diz que ela vinha atrás de Jesus clamando, até que os discípulos falaram: Senhor, despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós, já não aguenta mais. Ou o Senhor atende ou o Senhor despede ela. E ela vinha clamando, você diz: olha que mulher, que exemplo, vai atrás de Jesus. Mas se você for olhar antes, você vai perceber que Jesus sai de onde ele está e vai lá para o norte, lá na fronteira de Tiro e Sidom, que era onde essa mulher morava. Ah, é Jesus que vai lá, não é ela que vem cá. Percebe? Jesus está ensinando aqui, irmãos, que a salvação é ato exclusivo de Deus, e é Deus que vai atrás do homem, porque se Deus não for atrás do homem, ele não volta nunca. É assim que acontece. Mas essa resposta, irmãos, além de ser uma resposta didática, ela é uma resposta perturbadora. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Jesus está ensinando, irmãos, que o céu tem um dono e que ele é quem decide quem entra, quando entra e como entra. Olha aí os versículos 24 e 25. É por isso que a igreja, irmãos, muitas vezes não é bem recebida, porque ela tem que falar isso aqui, ó. O céu não é casa da mãe Joana, não, que entra de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Faz o que quer, da forma que quer, aquela história, Deus te recebe do jeito que você quer, que você continua do mesmo jeito, continua levando a sua vida. Não, não. E esse texto ensina isso para nós, porque o texto vai deixar claro aqui, irmãos, né, que não poderão entrar. Verso 24, ele está dizendo: respondeu-lhes: esforçai por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão. E olha o que ele vai dizer: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então, meu irmão, a pergunta que a gente deve fazer é: por que não vão poder entrar? É porque essa casa tem dono, é porque essa casa tem porta, e porque só o dono dessa casa tem a chave. E o texto diz que ele fechou a porta. Ele vai abrir para quem ele quiser abrir. Escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprouver ter compaixão. E ele conclui: assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então essa resposta é perturbadora, porque a salvação é um negócio de Deus, não é um negócio meu e seu, nem é negócio da igreja. Não é a igreja que vai abrir essa porta. Essa chave tem um dono, e o dono é o dono da casa, e a casa se chama céu, e Deus é o dono desse céu. O céu é dele. Procurar entrar no céu do jeito que se quiser entrar, não consegue, porque Deus tem que abrir a porta. Mas essa resposta é perturbadora também. Sabe por quê? Porque Jesus está ensinando que a porta da graça vai ser fechada. Se fosse só isso ainda estava bom, né? A porta da graça está fechada. O problema é que outra porta se abre, a porta do juízo. E está aí nos versículos 25, 27 e 28, você pode acompanhar. E em que consiste esse juízo?
Nesta resposta, irmãos, tão perturbadora, Jesus abre a visão daquele alguém, junto com as outras pessoas que estavam perto, e começa a dizer para eles: olha, a porta da graça vai ser fechada, a oportunidade está sendo dada. João diz que hoje nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, mas quando ele voltar, ele não vem como advogado, ele vem como juiz, para julgar todas as nações e aplicar a sentença final. Então a porta da graça está aberta, e a igreja precisa dizer: a porta da graça está aberta, mas ela será fechada um dia. Quando aconteceu no dilúvio, a mesma coisa, a porta da arca estava aberta, mas quando todos entraram, Deus foi lá e trancou aquela porta por fora. Nem Moisés, nem Noé podia abrir, irmãos, porque foi Deus que trancou, e trancou por fora. Veja, a igreja precisa dizer isso. Então, esta porta será fechada da graça e a do juízo aberta. Em que consiste o juízo? Jesus delineia para eles ali a questão do juízo. Versículo 25 e 27, o texto diz: o juízo consiste em ser desconhecido por Deus. Não sei de onde sois. Senhor, Senhor, não sei de onde sois. Jesus desconhece, o dono da casa desconhece as pessoas que estão batendo. A porta do juízo abriu, e o juízo consiste em ser rejeitado por Deus. Versículo 27, apartai-vos de mim. O juízo consiste em ser reprovado por Deus. Também versículo 27, vós todos os que praticais iniquidades. O juízo consiste em ser atormentado por terríveis sofrimentos. Versículo 28, ali haverá choro e ranger de dentes. Extrema agonia, expressão ranger de dentes. Mas também o juízo consiste em ser separados dos salvos. Versículo 28, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. O rico via Lázaro no seio de Abraão. Não tinha mais jeito. O juízo chegou. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo logo depois disso o juízo, diz o escritor aos Hebreus. Mas por fim, o juízo consiste em ser banidos da presença de Deus. Versículo 28, finalzinho: lançados fora. E vós lançados fora. Por isso a resposta de Jesus a uma pergunta: são poucos os que são salvos? Jesus podia só ter respondido, né? Não, são muitos. Não, são poucos. Mas não, Jesus prolonga a conversa e dá para nós essas instruções. Eu acredito que aquele rapaz ficou quase que arrependido de ter feito a pergunta. Ah, Senhor, o negócio está ficando feio, a coisa está ficando séria. Eu só perguntei se são poucos, Senhor, só podia ter dito: são poucos. Não precisava nem dizer número. Mas Jesus vai abrindo a visão dele, mostrando a seriedade da salvação, o quanto isso é sério. Mas por fim, essa resposta é uma resposta consoladora, né? Nós não podemos também ficar só. É uma resposta consoladora, porque olha o que Jesus diz ali. Ele está ensinando, irmãos, que a salvação tem alcance global. Olha o versículo 29, o que diz? Muitos virão do ocidente, do oriente, do ocidente, do norte, do sul, dos quatro cantos da terra. A resposta que Jesus dá para aquele homem, irmãos, é uma resposta de grande oportunidade. E está dizendo: o céu vai ser povoado, e vai ver gente de todos os lados, irmãos. Isso combina muito bem com João, quando ele confirma esta verdade lá em Apocalipse 7:9. E esse texto, irmãos, enche o meu coração. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Jesus está abrindo os olhos deste alguém para dizer para ele que muitos virão. Não são poucos. Olha, a resposta está começando a chegar no lugar que ele queria. Muitos virão, e virão de todo lugar. Não é só de Israel, não é só presbiterianos. Tem gente boa presbiteriana, né? Mas diz que vai ter muito presbiteriano no inferno, irmãos. Vai ter muito no céu.
Porque não se trata de que igreja você é, se trata de quem você é. Você é de quem? Você pertence a quem? Quem lavou seus pecados? A quem sua vida foi entregue? Mas essa pergunta ainda tem uma consolação para nós. Jesus está ensinando, irmãos, que a salvação não é questão de status social ou de esforço humano, mas de graça e misericórdia divinas. Isso é consolador, irmãos. É consolador, porque não é o meu esforço, não é o que eu faço, não é a penitência que eu pago, não é as promessas que eu pago, não são as promessas que eu pago, é misericórdia e graça de Deus. E a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor não tem fim, ela se renova a cada manhã. A graça de Deus é favor que nós não merecemos, porque se Deus fosse nos dar a salvação pelo que merecemos, o que seria de nós, irmãos? É graça, favor imerecido, é misericórdia. Deus colocou seu coração na nossa miséria. Isso é consolador, irmãos, porque não depende de mim, de você. O salmista diz: o nosso socorro vem do Senhor, é Ele. Mas por fim, essa resposta é consoladora, porque Jesus está ensinando que a salvação é desfrutar da comunhão plena, indizível alegria com Deus. Olha o versículo 29. Ainda diz o texto que muitos virão do ocidente, do oriente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Irmãos, essa figura da mesa é a figura das bodas do Cordeiro. Lembra que Jesus, quando estava instituindo a ceia, ele diz: olha, não beberei mais convosco até o dia em que o beberei junto no reino de meu Pai. Olha que promessa bendita, irmãos. Assentar à mesa, isso é figura de comunhão, de estar com Deus. Eternidade não é tempo, eternidade é relacionamento com Deus. E é isso que Jesus está dizendo nesta resposta a este alguém. Este alguém não esperava uma resposta tão grandiosa, tão gloriosa, tão maravilhosa, irmãos. O apóstolo Paulo, em Romanos 14:17, diz que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então essa resposta é consoladora, porque ela aponta justamente para este glorioso dia em que estaremos nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Amém? Eu quero concluir, irmãos. Afinal de contas, são poucos os que são salvos? Ou são muitos os que são salvos? Esse alguém saiu com essa resposta? Irmão, Jesus não responde como esse alguém deseja, pois a salvação não é questão de número. Não receberemos um número, irmãos, quando chegarmos no céu. Nós receberemos um novo nome. Apocalipse 2:17. Lembram quando os 70 que Jesus mandou para pregar o Evangelho, de 2 em 2, a missão dos 70, quando eles voltaram, felizes, até os demônios se nos submetem, todos eufóricos, animados. O que Jesus respondeu para eles? Não obstante, alegrem-se, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Nome, não número. Receberemos um novo nome. Por isso Jesus não responde em termos de número para aquele alguém, porque ao invés de responder com essa frieza dos números, irmãos, Jesus responde com clareza dos nomes, chamando cada um a responsabilidade e dizendo que o nosso Pai nos conhece pelo nome, e Ele sabe quem somos, Ele sabe de onde nós viemos, Ele sabe o que nós precisamos, e o que mais precisamos é ser salvos. O importante não é saber quem ou quantos são salvos. A pergunta é: você é salvo? Que Deus nos abençoe. Palavra. Vamos orar? Eu queria convidar a igreja, por gentileza, a ficar de pé, se possível.
Querido Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, esta igreja, Senhor, plantada aqui neste lugar há 114 anos, glorifica o Teu nome, honra o Teu nome, Pai, proclamando o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Deus, muito obrigado pela existência desta igreja, pelos irmãos que aqui congregam, pelo pastor desta igreja, pelos presbíteros, diáconos, pela liderança desta igreja, estas crianças, ó Deus, desta igreja, jovens, adolescentes, pessoas de mais idade. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor levantou o Teu povo aqui neste lugar, para proclamar que a salvação é só em Cristo Jesus nosso Senhor. Que o Senhor faça dessa igreja, Deus, esta agência do Senhor, que proclama o Evangelho do Senhor, que faz ecoar, ó Deus, as boas novas de salvação, e que alerta, Deus, as pessoas que elas precisam entregar-se ao Senhor Jesus. Que esta igreja, Deus, seja este arauto do Senhor, para a glória do Teu nome. Que esta palavra, Deus, que nos desafia, que nos ensina, que nos instrui, fique em nosso coração e se torne prática em nossa vida para a Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite, nossa reflexão para a nossa vida cristã, para a nossa vida como Queria
Queridos, quero passar os avisos da nossa semana, né? Em seguida estaremos aí orando, ouviremos também mais uma vez o nosso coral, antes fazemos as orações finais, tá bom? Então nessa semana, né, começando pelo dia de amanhã, teremos a ensaio do nosso coral, que hoje esteve louvando ao Senhor, também o fará no final de semana seguinte, né, quando continuarmos os terceiros e quartos cultos do nosso aniversário. Claro que temos culto ao longo da semana, mas continuaremos as nossas comemorações no sábado e domingo que vem, né? Também ensaio do coral, 20 horas aqui no templo, depois 14 horas oficina Dorcas, trabalho dos manuais das mulheres aqui no salão social. A nossa reunião de oração à noite não vai ser no templo, e sim na casa do irmão Arno Mourinho, que fica aqui próximo, né, frente à escola básica. Depois, quarta-feira, nós temos a nossa SAF reunida com a intercessão pelos filhos e também estudo bíblico. E depois, na quinta-feira, o nosso culto da restauração, às 20 horas, aqui no templo, né? E depois, sábado e domingo, então, a nossa continuidade dos trabalhos com o reverendo Daniel Costa, lá da IP Canoas, no Rio Grande do Sul. Também o nosso coral Voz de Júbilo, né? Continuará louvando ao Senhor. E o grupo Shalom também estará conosco nesse final de semana, tá bom, queridos? Então, são esses os nossos avisos da nossa programação. Após o nosso encerramento aqui, nós temos um cafezinho, tá? Aqui atrás. Não vai embora, os nossos visitantes são convidados a tomar um café com a gente. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, né? O cafezinho é medroso. O pastor Nicanor sabe o que é o café medroso? Sabe, né? Ele vem acompanhado, tem uma coisinha com ele, né? Tem um pouquinho mais, tem mais que o cafezinho somente, né? Então, vale atrás um pouquinho, tenhamos esse momento de comunhão. Lembre-se que esse momento não é apenas de refeição, há uma refeição, né? Mas é um momento de comunhão, um momento de estarmos juntos um pouquinho, tá bom, queridos? Então são esses os nossos avisos da semana, tá ok? Então nós vamos mais uma vez ouvirmos o nosso coral, em seguida estaremos fazendo as orações finais. Então, após o cântico, né, do nosso coral, que nos convida a ceifar, a continuarmos a nossa jornada, né, na pregação do Evangelho e ao comunicado daquilo que inclusive ouvimos nessa noite, pela Igreja do Senhor, nós venhamos todos a orarmos juntos, e o coral, ou melhor, os presbíteros, né, pastor Nicanor, sua esposa Thelma, Toelba, podem subir, né, e estar aqui para a gente orar juntos, tá bom, queridos? Louvemos. Desde a madrugada até o anoitecer.
Nós vamos orar encerrando, meus irmãos, nesse instante. Eu quero convidar também a Camila, para que você venha, Camila, pode vir com a família, ou com quem quiser vir com você aí no banco, tá bom? Ou a Carla, ou os pais podem vir também. E a irmã Rosana com a Débora, para nós orarmos. Aquele que eu orei, né, mas esqueci de te chamar aqui em cima antes da oração. Eu queria orar com vocês novamente. Temos feitos com as gestantes, né? Não sei se tem mais alguma gestante que eu não saiba. A Késia, aproveitar já bem novinha, né? Não era para ter dito? Ah, não era para dizer? Era surpresa, né? Venha, Késia, venha. Raul, pode vir juntos, querido. A irmã Luísa e o irmão Minho, se quiserem, tem espaço aqui, né? Vamos. Cadê? Irmã Minho, venha, Luísa. Venha. Não querem? Então tá bom. Fique à vontade aí, né? Os outros pais estão aqui, ó, né? Vamos orar então, queridos. Eu vou convidar quem? Quem quer assim? A irmã Paula, claro. A irmã Paula veio. Isso aí, irmã Paula. Vem aqui juntinho deles. Vamos desse ladinho aqui. Tá? Vem. Desde já, muito novo. Depois nós oramos de novo, não tem problema, né? Para grávida, oração em caldo de galinha só vai fazer bem, né? Eu vou pedir para que o presbítero Manuel ore pelo pastor e pela esposa, pelo ministério, tá bom, querido? Depois eu vou orar então pelas meninas aqui grávidas, né? Pelos papais também, pelos grávidos, né? Vamos ficar de pé, igreja, né? Então, após a minha oração, a oração do presbítero Manuel, pelo pastor, esposa, né? Pela família e ministério, o pastor Nicanor vai impetrar a bênção. Em seguida, após os cumprimentos, nós vamos então ao nosso café, tá bom, queridos? Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite tão maravilhosa, tão especial, noite em que nos encontramos para cultuar o Teu nome, Senhor, para ouvirmos a Tua maravilhosa, profunda e esplêndida palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por ter falado aos nossos corações, ter nos fortalecido, Senhor, e também nos animado, Senhor, a seguir adiante, a seguir em frente como igreja do Senhor plantado, Senhor, nessa localidade. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus servos que aqui estiveram, Senhor, pelos nossos visitantes, ó Deus, e por tudo que o Senhor fez e tem feito na nossa vida cada dia. Nesse instante, agradecidos, Pai, queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida desses papais e mamães aqui, Senhor, que ainda gestando, tem, ó Deus, um presente maravilhoso do Senhor em suas vidas. A Tua palavra nos ensina que a herança do Senhor são os filhos, e eles, ó Deus, contemplam a Tua graça sobre suas vidas, ó Deus, tendo o privilégio, Senhor, de estarem gestando nesse momento. E nós queremos, ó Deus, como igreja, aqui juntos, ó Deus, nesse momento rogar a Tua bênção sobre cada uma dessas crianças, ó Deus, que está sendo gestada, Paizinho, sobre as suas vidas, para que sejam sadias, sejam crianças abençoadas, ó Deus, que venham à luz desse mundo, ó Pai, cheias de vida, de saúde e alegria, trazendo, ó Deus, júbilo ao coração dos pais, trazendo, ó Deus, cores à vida da casa, trazendo, ó Deus, esperança através da vida de uma criança que chega ao mundo, Senhor. Obra das Tuas mãos, maravilha do Teu poder sobre a vida daqueles que Tu amas, ó Deus, sobre a vida daqueles, ó Deus, a quem queres bem. Pai querido, abençoe essas mamães, que elas continuem firmes, cheias de saúde, Senhor, e essas crianças, como já Te pedimos, ó Deus, venham ao mundo sob a Tua proteção e os Teus cuidados, mas ainda mais do que todas as coisas, que elas tenham o privilégio, Senhor, de através da vida dos seus pais, dos seus avós, da sua família e dessa igreja, conhecerem o amor do Senhor, a bondade, a graça e a misericórdia de Deus, que emana do alto também sobre as suas vidas. Pai querido, assim nós oramos nessa noite e abençoamos a vida de cada uma delas, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. O Manuel pode chegar, querido pastor, bem mais à frente um pouquinho, com a esposa, né? Pode ir, Mantuel, para nós orarmos e abençoarmos a vida de vocês também. Pai amado, obrigado, meu Deus, por este momento do Teu povo reunido, momento da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela existência dessa igreja, 114 anos, como diz a Tua palavra, até aqui o Senhor tem ajudado. Pai amado, tudo está nas Tuas mãos e tudo caminha como Tu queres, Senhor Jesus, e nada foge, Senhor Jesus, dos Teus planos, do Teu querer, Senhor. E nesse momento nós pedimos a Tua bênção para esse Teu servo, pastor, que Deus tenha mensagem, que
que o Senhor o trouxe ali de Biguaçu, ele e sua esposa, no teu cuidado e na tua paz. Da mesma forma, o Senhor leve esse teu servo na tua segurança, Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando da maneira que o Senhor tem usado ali naquela cidade, entregando as tuas mensagens, a tua palavra, Senhor Jesus, usando nas tuas mãos como instrumento. E que assim, através desse teu servo, o Evangelho cresça naquele lugar. Tudo para a glória do teu nome e para a alegria desse teu servo e para a alegria da igreja onde ele dirige. Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, fica conosco, continue conosco, Senhor. E assim nós oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E agora, irmãos, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grandioso, maravilhoso, infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a presença constante do Santo Espírito de Deus, repousem sobre vós, irmãos queridos, sobre esta igreja do Senhor Jesus aqui neste lugar, sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um abraço aí no seu irmão querido, vamos ao nosso café. Obrigado, pastor Nicanor, Deus te abençoe.